Fala galera, beleza? Estamos aqui já tarde da noite para poder fazer uma revisão, um resumão sobre este conteúdo aqui, que pode aparecer aí em nossas avaliações. Nova República, todo esse período aqui revisado, já que talvez eu não tenha tempo de trabalhar na sala de aula presencialmente, vamos tentar fazer aqui um resumão, uma revisão, pegando desde os primórdios e destacando principalmente os últimos governos, que são aí os mais essenciais para a gente entender esse período. Bora lá, então, primeiro, Nova República é esse período histórico que a gente tem depois da ditadura militar, depois do fim da ditadura militar. Eles vão chamar de Nova República porque seria um novo pacto, um pacto entre as classes sociais, entre os pobres e os ricos, entre a elite e as classes baixas, e ao mesmo tempo também um pacto entre civis e militares agora em prol da democracia. Mas vamos ver se vai ser isso aí mesmo, quais vão ser os problemas, os gargalos. O período se estende de 1985 até 1918, mas a gente vai ver aqui só até o governo Dilma mesmo. Termina no governo Dilma. Porque os historiadores têm um certo problema, uma certa dificuldade. Há um debate ainda dentro da historiografia sobre se é o trabalho do historiador de fato estudar fatos recentes. Ou seja, os historiadores às vezes preferem o princípio da história, da historiografia, compreender o processo histórico depois de muito tempo que ele passou. Os historiadores partem do pressuposto de que eles sabem mais sobre aquela sociedade antiga do que aquelas pessoas que viveram lá naquela época. E, portanto, por estarem vivendo nesse momento agora, eles não teriam aí ferramentas apropriadas, não teriam uma certa relação de distanciamento que seria necessária para alguns historiadores estudar esse período aqui. Portanto, muito dos dados, das informações, do conhecimento construído a respeito desta época, vem mais aí da ciência política, da sociologia, do jornalismo, que não está muito bem interessado nessa discussão do passado recuado, do passado presente, do passado próximo, enfim. Mas, claro, também há trabalhos de historiadores, esses que defendem uma história do tempo presente. Começamos aqui falando do período de transição mesmo da ditadura para a democracia. Ali já no finzinho da ditadura, a gente vai ter um movimento chamado de Diretas Já. Esse movimento ele demandava que os brasileiros, os civis, deveriam ter o direito de votar diretamente para presidente agora, já que na época da ditadura, lembramos, os brasileiros não votavam para presidente. Havia um colégio eleitoral que era controlado justamente por militares ou partidos ligados aos militares que acabavam escolhendo o presidente. O presidente sempre vai ser um general, né, nesses 21 anos de ditadura. O movimento Diretas Já é para que os brasileiros tivessem esse direito de, no próximo governo civil, ter a possibilidade de escolher diretamente seu candidato sem precisar votar em um deputado e um parlamentar, para esse parlamentar votar em seu lugar. E aqui, então, é um momento de bastante ebulição na política brasileira, porque a ditadura já está desgastada, a ditadura está enfrentando uma série de problemas, sobretudo de ordem econômico, taxas de inflação muito altas, o abalo que vai sofrer a economia depois do choque do petróleo. Então, descendo, o milagre econômico não foi milagre coisa nenhuma, né? Esse milagre foi pelo ralo mesmo. A gente tem uma exorbitante dívida externa, porque os ditadores eles vão pegar muito dinheiro emprestado para poder tocar algumas obras públicas. É o caso do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento pelo governo Geisel. E uma das explicações, inclusive, que se dá do porquê que a ditadura acabou é justamente porque parte dos empresários, dos grandes empresários, deixaram de apoiar os militares no poder justamente pela agenda econômica que não interessava aos empresários. Ou seja, de Estado grande, de Estado interventor na economia, de construindo obras, de muitos gastos públicos, né? Então isso lembrava muito mais o nacional desenvolvimentismo que a gente viu aí desde a era Vargas. Enfim, então aqui o presidente Geisel, que vai vir depois do Médici, ele era considerado um cara supostamente moderado, ou seja, mais do campo democrático. Mas temos que tomar cuidado com essas designações, né? Por mais que ele era chamado de moderado ou castelista, como eles gostavam de utilizar, durante o governo Geisel vai continuar existindo repressão, os órgãos de repressão ainda atuam, alguns vão ser descontinuados, a gente vai ter, né,
uma política de revisão, inclusive de anistia durante esse período, porém, contudo, entretanto, nós ainda vamos sofrer com a ditadura. O Geisel entrega o processo de transição para João Batista Figueiredo, outro presidente que seria também supostamente um castelista, mais moderado. É aqui, nesse momento aqui, do senhor nossa, me fugiu o nome do presidente agora. João Batista Figueiredo, que é de 79 até 85, que vai ver todo esse desgaste também político da ditadura militar. Muitos militares não desejavam, não queriam de forma nenhuma que acontecesse a volta para a democracia. Então a gente vai ter alguns atentados feitos por esses militares ligados à linha dura. Um dos exemplos é uma tentativa de colocar uma bomba num comício que iria acontecer chamado Rio Centro, num lugar chamado Rio Centro. É um comício ligado ao Dia dos Trabalhadores, só que vai dar tudo errado, essa bomba vai explodir no colo de 2 militares e eles vão morrer. Um outro atentado é uma carta-bomba que é enviada para o presidente da OAB, mas a secretária que abre essa carta-bomba, ela acaba explodindo e matando a secretária. Diante desses acontecimentos, vai haver uma crítica muito grande sobre a ditadura e os ditadores vão acabar perdendo o processo de transição política, ou seja, vai escapar das mãos aqui do presidente João Batista Figueiredo, é quando as forças democráticas elas apressam a redemocratização e os partidos de oposição, agora com uma lei partidária que os partidos podem existir, embora eles não estão concorrendo à presidência, vão conduzir o processo de transição para a democracia. E é durante esse processo aqui que vai acontecer, então, portanto, as manifestações chamadas diretas já. As diretas já, assim, vai ser muito importante, vai ser uma pressão muito grande, milhares de pessoas vão ocupar as ruas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, mas não vão conseguir o que estavam querendo, que era votar diretamente para presidente. Eles não vão conseguir pressionar suficientemente o Congresso, que precisava votar 2/3 dos parlamentares para poder aprovar a emenda Dante de Oliveira, que era a emenda da direta já. Não vão conseguir, e aí a gente vai ter uma eleição, sim, indireta. O PMDB, que era o MDB, mudou a sigla, porque na lei partidária todos os partidos passam a ter que começar com a letra P de partido. O PMDB vai lançar Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves, para a sucessão presidencial, com o José Sarney como vice. O José Sarney era um parlamentar ligado à Arena, o partido da ditadura militar. E o PDS era a Arena, mudou de nome. O PDS vai lançar a candidatura de um civil, do empresário paulista Paulo Maluf. Parte dos militares nem vão apoiar o Maluf porque achavam ele muito canastrão e vão acabar apoiando Tancredo Neves, justamente porque tinha ali o Sarney, um parlamentar da confiança dos militares, como vice. Em 85, finalmente a gente tem as eleições aí, indiretas, né? O colégio eleitoral vai eleger Tancredo para presidente do Brasil. Só que aconteceu uma coisa assim muito estranha. Pouco antes da véspera de tomar a posse, Tancredo Neves é acometido por uma doença assim, muito misteriosa, depois falaram que era diverticulite, uma doença de intestino, e esse cara vai acabar falecendo, vai morrer antes da posse. Um dia antes da posse, eles anunciam a morte do Tancredo, haverá toda uma reorganização de forças encabeçadas pelo parlamentar, pelo deputado Ulisses Guimarães, para que o vice pudesse assumir. Havia um medo danado de que os militares chegassem aqui e falavam, não, esse cara morreu, então a gente vai continuar no poder. Mas não, houve articulação e conseguiram fazer com que o José Sarney, um ex-parlamentar ligado à Arena, tornasse presidente. Ou seja, era tudo aquilo que os militares queriam, uma transição lenta, segura e gradual. Claro, lenta porque eles tinham medo dessa ruptura muito brusca e que pudesse reverter uma justiça contra eles. Obviamente segura para eles, para que não fossem presos, para que não fossem parar nos bancos dos réus, como aconteceu na Argentina e no Chile, e também, né, gradual, ou seja, pouco a pouco vai sendo repassado do Geisel para o Figueiredo. Isso vai ser uma transição aí de mais de 10 anos para chegar ao fim da ditadura militar. Vamos lá falar sobre, então, o governo José Sarney. Sarney, o presidente, foi muito criticado justamente porque ele não vai conseguir resolver o grande problema deixado pela ditadura militar, que é a questão econômica. Porém, se nós fôssemos olhar pelo lado do copo mais cheio,
nós vamos perceber que o Sarney cumpriu um papel importante politicamente falando. Por quê? É durante o seu governo que o Congresso Nacional vai revogar várias leis que foram criadas durante o regime militar. Leis autoritárias, então acabando com a censura, os meios de comunicação, restituindo direito aos cidadãos, liberdade de expressão, de pensamento. O movimento sindical volta a atuar, passa a ter liberdade de atuação, assim como a criação das centrais sindicais. E é do movimento sindical que surge, por exemplo, um futuro presidente que a gente vai ver aqui na Nova República, que é o Lula, faz o L. O Lula, ele era um líder sindical. Ali, durante a ditadura militar, ele era um torneiro mecânico, na verdade, ele vai se tornar um líder sindical. E ele vai encabeçar algumas greves no ABC Paulista nas fábricas, né? Nas fábricas de automóveis lá, por exemplo, vai se tornar notório aí mais ou menos no final dos anos 70 e começo dos anos 90, e ele será preso pela ditadura militar. Lula é um cara da esquerda, mas nunca pegou em armas, ele não é da esquerda armada, ele é um cara do movimento trabalhista, dá justamente essa ideia de conciliação, né, entre as classes aqui, como a gente já viu nos governos dele, ou a gente experienciou, enfim, era ele essa pessoa. Só para dizer que o movimento sindical volta a atuar, então aí a gente tem uma figura importante aí no cenário político. Vai ser instituído, então, portanto, a liberdade também democrática, a liberdade partidária, de organização partidária, a legalização, inclusive, de partidos comunistas durante o governo Sarney. Um exemplo dessa reabertura democrática é que o Brasil reata de relações diplomáticas até mesmo com Cuba, né, pelo embargo que os Estados Unidos tinham feito a Cuba, aí, devido ao regime socialista colocado por Fidel Castro e outros personagens. E também durante o governo Sarney a gente tem aí a formação do mercado comum como a Argentina. Aqui é um embrião, é uma pequena sementinha que lá no futuro vai virar o Mercosul. Essa foto que vocês estão vendo aqui nos slides, a gente já tem aqui o Collor, o presidente da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Eles vão formar depois, futuramente, né, em 1991, o que vai ser chamado de Mercosul e que existe até os dias atuais. No Sarney ainda não havia Mercosul, mas esse princípio aqui, de acordo com a Argentina, vai virar Mercosul. Grande problema do governo Sarney: a transição democrática na área econômica não foi eficiente. Até porque o problema deixado pelos militares foi muito grande. Uma herança do regime militar é a dívida externa de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. É um número assim impressionante, incalculável, não dá para a gente nem imaginar. Só para vocês terem uma ideia, eu já falei, o JK, Juscelino Kubitschek, atolou o país de dívidas e ele deixou o Brasil com 6,8%, mais ou menos 6,8 bilhões de dívidas. Dívida externa. Imagina uma dívida de 100 bilhões. E boa parte dessa dívida justamente era de juros abusivos. Nem é porque o Brasil pegou esse dinheiro todo. É porque realmente os juros foram aumentando volumosamente. Em 87 o governo decretou moratória. E o que significa isso? Não conseguimos pagar a dívida. Não damos conta. É isso que o governo está falando. Gente, como é que paga uma dívida de 100 bilhões? Então nós não vamos pagar essa caceta se vocês não renegociarem. E aí vem o FMI, o Fundo Monetário Internacional, vem o Banco Mundial, vem um monte de gente, né, de credores, obviamente interessados em que o Brasil pagasse essa dívida, não declarasse moratória. E essa dívida vai ser renegociada e vai sendo abatida esses juros aos poucos aí, mas realmente é um problema que vai ser solucionado só lá no governo Lula, tá, gente? No primeiro. Alta de inflação, 12,7% ao mês em 1985. Outra herança deixada pelos militares. Hoje nós vivemos aí uma inflação que nós podemos até considerar alta, ela está na casa aí de 4,7% ao ano. Essa aqui não, minha gente, é 12,7% ao mês. É uma inflação muito alta. Os preços dos alimentos sobem de maneira abrupta. E para tentar resolver isso, o que o Sarney vai fazer? Inventar um plano econômico chamado Plano Cruzado. O Plano Cruzado era uma ideia de gênio, mas de gênio com J. Ele congelava os preços das mercadorias, já que a inflação estava alta, então a ideia dele era segurar, bloquear os preços das mercadorias. Também dos aluguéis, salários, tarifas públicas por um ano. E substituía a moeda do país, o cruzeiro, pelo cruzado. Então a gente deixava de ser cruzeiro e passava a ser cruzado, por isso o nome Plano Cruzado. Inicialmente vai ter um sucesso.
o presidente vai conquistar uma certa popularidade, vai ter ali uma redução pequena da inflação e vai ter os fiscais do Sarney. Essa parte aqui é muito interessante. Que tem a ver justamente com essa imagem aqui que a gente está vendo. Quem que são os fiscais do Sarney? São essas tiazinhas aqui, esses tiozinhos, que eles vão para o supermercado fiscalizar se realmente o supermercado está mantendo o preço congelado ou se está subindo do dia para a noite ou de um dia para o outro. Se não, se estivesse subindo de um dia para o outro, era passível de um supermercado ser interditado. Essa imagem aqui do supermercado do Rio de Janeiro, esse supermercado vai acabar sendo interditado. Esses são os fiscais do Sarney. Então, é os caras que curtiram essa proposta aqui do Sarney. Porém, em pouquíssimos meses haverá um fracasso desse plano cruzado. Por quê? Porque haverá um desabastecimento. Ora, quem poderia imaginar que haveria um desabastecimento? Claro que haveria um desabastecimento, gente. Por que vai haver esse desabastecimento? Porque quando você bloqueia, quando você congela o preço, por exemplo, de um alimento lá no supermercado, isso não tem a ver com o custo de produção dele. Porque o custo de produção é quanto é necessário, quanto valor é gasto para poder produzir lá na indústria, lá na agropecuária. Então, se o custo de produção for mais elevado do que o preço final, não compensa para o mercador, para o dono do mercado, comprar esse alimento, esse objeto, esse item, porque senão ele vai tomar prejuízo. Se o custo de produção, sei lá, de um saco de arroz, ele foi de R$15, se esse comerciante for vender esse saco de arroz abaixo desse preço de custo, R$10 vamos colocar, obviamente vai tomar prejuízo. Então o que ele faz diante disso? Não compra para não tomar prejuízo. E aí não vai ter arroz lá nas prateleiras. Desabastecimento. Uma outra forma de tentar driblar esse problema era criando o chamado ágio. O ágio era um esquema clandestino. Vamos supor que o saco de arroz custasse R$15 ali no papelzinho, quando você ia pagar no caixa, a mulher do caixa falava, não, ele é 15 aqui no papelzinho, a gente vai declarar para o governo que foi 15. Porém, não foi 15, é 30. 15 você vai pagar aqui para o governo, vai arrecadar os impostos, e os outros 15 é de dinheiro vivo por fora, a gente dá uma mocada. Então a população acabava aceitando um pouco isso, porque assim, qual que era a outra opção? A outra opção era não comprar. Falar assim, não, mas não pode, isso aí é um crime, ilegalidade. Simplesmente o dono do supermercado falava, bom, eu vou deixar de comprar arroz então, vai faltar arroz aqui, você não vai conseguir achar arroz ou outro produto que você queira. Entende? Então, uma situação bastante complicada. O Sarney, ele queria, com esse plano cruzado, uma certa popularidade para poder eleger os parlamentares da sua base aliada nas eleições legislativas. Ele vai conseguir fazer isso e quando ele consegue, ele acaba autorizando novamente o reajuste dos preços. Mas aí, os empresários, fazendo um cálculo de expectativa do futuro, vão dizer o seguinte, não, vamos aumentar mais, porque vai que esse presidente maluco resolve bloquear de novo esses preços, então vamos aumentar mais. Então alguns produtos vão ficar muito caros e aí a gente tem uma volta da inflação, a popularidade do presidente despenca e o final do governo dele vai ser muito trágico. Olha só. A inflação de fevereiro de 1989 a fevereiro de 1990, ou seja, anual, vai ser de 2.751%. É muita inflação, é muito alto, os preços dos alimentos ficavam doidos, você tinha que comprar, estocar dentro de casa quando você achava que o preço estava baixo. Muito sucesso na época vai ser aquela maquininha de trocar preço, porque os caras vão ficar trocando preço toda hora ali. Durante o governo Sarney haverá também alguns conflitos sociais, haverá greves, por exemplo, na Companhia Siderúrgica Nacional, haverá uma disputa entre grupos da área agrária, proprietários rurais e o MST. Os proprietários rurais ligados à UDR, né? Não é os caras do bonde do pentagrama invertido, tá? A UDR é a União Democrática Ruralista, que era liderado pelo atual governador de Goiás, hoje, Ronaldo Caiado, e o MST, um movimento que vai surgir durante a ditadura militar, dentro dos marcos, sim, do capitalismo. Eles estão querendo a reforma agrária, mas não estão, pelo menos não é a sua bandeira principal o socialismo. Existem embates lá dentro, mas
o MST não é, por exemplo, as ligas camponesas, lá da época anterior ao João Goulart. Eles estão querendo reforma agrária. Propriedade privada pequena para quem não tem terras. Terras improdutivas para que fosse aí, por exemplo, doadas a essas pessoas aí, que fosse feita uma indenização para os proprietários rurais, qualquer coisa que seja. Mas os proprietários rurais, né, não estavam aceitando, não estavam querendo, não, porque eles queriam especular. Deixa a terra improdutiva, deixa a terra lá devoluta, mas a gente vai especular e depois ela vai valorizar e a gente vai poder vender. Então haverá esse embate aqui. Constituição de 88, também durante o governo Sarney, essa é mais encabeçada aqui pelo então deputado Ulisses Guimarães do PMDB, ele vai presidir essa sessão do Congresso Nacional para promulgar uma nova Constituição. Muito importante, gente, a gente está na transição de uma ditadura para uma democracia, então é necessário uma nova Constituição. E essa vai ser avançadíssima para a época. A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, porque ela vai reconhecer uma série de direitos dos cidadãos. Então ela estabelece eleições diretas em todos os níveis, levando pela primeira vez votos aos analfabetos, pessoas maiores de 16 anos, e uma ampla participação e organização partidária. Muitos direitos sociais, como por exemplo licença paternidade, vai ser reconhecida pela nossa Constituição, Constituição que vocês adoram citar no Enem, por exemplo. Então, muitos avanços em relação aos direitos civis, liberdade de imprensa, ou seja, normas que vão ir contra justamente o que a gente tinha na época da ditadura. A tortura, por exemplo, torna-se um crime inafiançável. E o Brasil, que era signatário já de uma carta que proibia o país, o Estado, a praticar tortura. A carta signatária que o Brasil era é internacional, mas ele não cumpria, obviamente, durante a ditadura militar. Vamos para as eleições presidenciais de 1989. Essa vai ser a primeira eleição direta para presidente depois de quase 30 anos. São 22 candidatos, olha o tanto de gente que vai aparecer nessas eleições. As eleições foram uma loucura, minha gente. Principais candidatos: Lula do PT, o Lula que é o Lula do Velho Testamento, né? O Lula do Velho Testamento. O Lula prometia reforma agrária, prometia reformas mais radicais, né? Ele tinha um discurso mais radical, não chegava a ser socialista, não, mas ele estava próximo do estado de bem-estar social. Por exemplo, estatização de bancos, estatização dos transportes, né? Coisas ou de escolas, algo que a gente já tinha visto em alguns países da Escandinávia. Mas para a época, para o Brasil, para um país extremamente conservador, que sempre priorizou esse lado privado do poder, o Lula vai ser visto aqui sim como alguém ali bem próximo do socialismo. Leonel Brizola, prometendo também que não ia pagar a dívida externa, né, do PDT, com seu projeto nacional desenvolvimentista, o herdeiro do Vargas, então outro candidato de esquerda. Ulisses Guimarães, um candidato aí de centro ou de centro-esquerda, ou enfim, moderado, né, do PMDB, o que estava em volta da Constituição de 1988, como nós vimos. O Mário Covas, do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira, deveria ser um partido de centro-esquerda, mas a gente sabe que aqui no Brasil o PSDB é um partido de centro-direita, é um partido dos tucanos que foi apoiado pela Rede Globo aqui, o Mário Covas nessa eleição. Paulo Maluf pelo PDS, Fernando Collor de Mello correndo por fora, né? Ele era realmente ali um candidato que surgiu de nada. Quem que era o Collor? O Collor era um cara oriundo aí do partido da ditadura militar, que o seu pai já era da política, né? E eles eram ligados a empresas de comunicações, de telecomunicações ali no estado de Alagoas. E o grande lema do Collor na sua campanha era ser um caçador de marajás. O que são os marajás para ele? São os altos funcionários públicos que recebiam salários exorbitantes, que mamavam nas gordas tetas mantegosas do Estado. Então o Collor ia cortar essa mamata e ia acabar com tudo isso aí, né? Era um pouco do discurso que o Collor fazia aqui na época. E ele tinha esse semblante de bom moço, né? Ele era bonito, ele era playboy, ele andava de jet ski, ele fazia Cooper, ele fazia caminhada. E assim, muitas senhoras vão acabar votando no Collor porque achavam ele bonitão, né? E o Lula estava aí defendendo a anulação também da dívida externa,
prometendo uma reforma agrária, enfim. O Collor vai ser apoiado pelos grupos empresariais mais poderosos, justamente porque via como ele um candidato viável a bater a esquerda. E ele vai vencer o primeiro turno com, se eu não me engano, mais de 30% dos votos, né? Ele vai ter, mais de 30% dos votos. Lula e Brizola ficam ali muito parecidos. Se eu não me engano, o Lula fica com 17% e o Brizola com 16%, vai 16 e 15%. E aí vai para o segundo turno, Lula contra Collor. Aí realmente a campanha pega fogo, porque aí tem os debates de televisão, eles organizam tudo na Rede Manchete, que era presidido pela jornalista Marília Gabriela, e aí era uma loucura. Já tinha acontecido a loucura no primeiro turno, né? Que o Brizola xingava, filhote de ditadura, seus filhotes da ditadura. E o Maluf falando que o Brizola não tinha aprendido nada, né? Tem uns vídeos ótimos aí, depois vocês procuram na internet, vou passar para vocês, senão a aula vai ficar muito mais longa do que ela já vai ficar. E aí no segundo turno, com todo o apoio que a mídia vai dar ao Collor, né? Eles vão até levar uma ex-namorada do Lula para dizer que o Lula tinha pedido para fazer um aborto, e esses temas, né, são muito polêmicos, temas morais aqui na sociedade. O Lula vai acabar perdendo no segundo turno para o Collor com 53% Collor, 47% para o Lula. É nessa época que não só o Brasil, mas outros muitos países da América Latina encontram muitas dificuldades para conseguir saldar as suas dívidas. Então, um grupo de economistas de organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o BID, o Banco Mundial, vão elaborar ali um plano maléfico para que esses países paguem a sua dívida externa, obviamente porque eles são credores e não querem ficar sem receber, né? E o que são as medidas sugeridas pelo Consenso de Washington, que são marcadamente neoliberais? Neoliberais significa que é uma retirada do Estado, não da economia completamente, mas uma retirada estratégica do Estado em alguns pontos da economia. Que pontos são esses? Gastos sociais, programas sociais, políticas que vão gastar dinheiro com o povo ou com obras, por exemplo. Não, aí você realmente vai gastar dinheiro do governo, mas você vai gastar com policiamento, com o exército, com as forças de segurança, você vai gastar incentivando empresas, fazendo concessões fiscais para empresas. Isso é o neoliberalismo. Não completamente assim o Adam Smith lá, do liberalismo, tá? Clássico. Que do Adam Smith era a retirada do Estado, o Estado mínimo, o Estado só para funções realmente de segurança e infraestrutura, segurança interna e externa, e deixa acontecer, laissez-faire, laissez-passer. O neoliberalismo tem uma leve diferença aí com o liberalismo. Mas essa seria a ideia, né? Abrir o país, o Estado, para os capitais internacionais, estrangeiros, privatização de muitas empresas, um equilíbrio das contas ou do orçamento do governo, diminuindo, reduzindo, por exemplo, investimentos na área social como educação, saúde e principalmente focando no combate à inflação. O Consenso de Washington vai ser transmitido para muitos governos e o Collor vai seguir a agenda do Consenso de Washington, tá? Então ele tem plena concordância com o Consenso de Washington, mas o governo dele vai ser um desastre, um teste de resistência à democracia. O governo Collor vai durar aí 2 anos, ele já chega mudando radicalmente uma estética de governo. Então ele vai caminhar, ele vai fazer os seus Coopers, ele vai mostrar que veio para trabalhar, vai caçar os marajás, né? Então ele lança o plano Collor, que são medidas para o controle da inflação, aquela inflação enorme que foi deixada pelo Sarney, e uma reestruturação do Estado. Essa reestruturação passava, por exemplo, como demissão de funcionários públicos, a chamada caça aos marajás. Uma eliminação dos incentivos fiscais às indústrias, ou seja, não é para você ajudar as indústrias brasileiras, não. Deixa elas concorrerem. Gente, vocês imaginem como que essas empresas brasileiras vão conseguir concorrer com as empresas gringas se não tiver alguma ajuda, algum incentivo para elas. Óbvio que elas vão quebrar. Muitas indústrias brasileiras vão quebrar e a gente vai ter um programa de desindustrialização do Brasil. Então não é tão sabido assim, não é tão inteligente fazer isso. Os outros países não fizeram. Os Estados Unidos têm grandes empresas, grandes indústrias, porque eles foram protecionistas, minha gente.
O Estado americano construiu programas, políticas para incentivar as empresas americanas, gastando dinheiro com elas. E agora o Donald Trump está voltando com um discurso que é parecido a isso. Proteger as indústrias nacionais, encarecer os produtos que vêm de fora, da China, do Brasil, da França, de qualquer outro lugar. Então, a gente vê que essas medidas neoliberais, elas não funcionam a longo prazo, beleza? Então vamos lá. Mais do que isso, privatização de empresas estatais, então vai vender um punhado de empresas, congelamento de preços e salários, que a gente já tinha visto isso, e uma adoção de uma nova moeda. Volta do Cruzeiro no lugar do cruzado que tinha sido colocado pelo Sarney. Mas o pior de tudo aqui, o que vai arrebentar mesmo o governo Collor vai ser confiscar ou bloquear os depósitos bancários em contas correntes, em aplicações financeiras e poupanças por 18 meses. Então, se a sua avó, por exemplo, ela tinha dinheiro na poupança, a velha não podia sacar o dinheiro porque o presidente confiscou. Simples assim. Cara, uma doideira. Não pode tirar o dinheiro. Não pode tirar o dinheiro. Você tem lá numa caderneta de poupança? Você tem uma aplicação financeira? Não pode. Qual que era a ideia? Fazer com que o dinheiro circulasse menos na economia, e quando você tem menos dinheiro circulando, as pessoas estão gastando menos, supostamente o comerciante vai baixar o preço, porque ele vai ter que atender ali a oferta e demanda, né? Então assim, eu estou querendo vender, sei lá, o microfone aqui por R$200. Não, mas ninguém está querendo comprar. Por quê? Porque ninguém tem dinheiro. O dinheiro está pouco. Então eu vou vender por 50. Aí o preço baixa. É a lógica, né, que eles tentam fazer, mas não vai funcionar também. Vai ser um fracasso total, um fracasso completo, uma recessão quase imediata, com um monte de falência. Porque se ninguém está comprando, minha gente, para que produzir? Então você manda embora quem está produzindo. Então você tem demissão, tem desemprego. A inflação volta e aparecem casos de corrupção, denúncias de corrupção, envolvendo um ex-tesoureiro de campanha do Collor, chamado Paulo César Farias, o PC Farias. Esse cara, ele estava envolvido no esquema de basicamente pegar dinheiro de empresários para investir na campanha do Collor, em qualquer coisa que fosse, para depois ele repassar aí uma série de favores, de benefícios para esses empresários, né, às custas do Estado. Por exemplo, privatização. Vai precisar privatizar para quem? Não, para fulano que eu conheço ali, que me ajudou na campanha. Então foram descobertos esses esquemas. PC Farias vai acabar caindo como a primeira carta desse castelo de cartas, né? O próprio irmão do Collor, ele também vai à revista Veja fazendo essas denúncias, e aí o impeachment dele é encaminhada a toque de caixa. A Globo começa a bater muito no Collor também, ela que apoiou inicialmente aqui ao movimento dos caras pintadas, que eles vão para as ruas para poder exigir a renúncia, enfim. E aí vai acontecer o impeachment do Collor de Mello, ele vai perder os direitos políticos por 8 anos e vai embora para os Estados Unidos, vai para Miami, né? Para onde esses barões geralmente vão. Depois do Collor, quem vem? Vem o governo Itamar, que é o vice, ele era o vice do Collor, e até eles falam, né, o único vice no Brasil que deu certo. Porque durante o governo Itamar vai ser inventado o Plano Real, que vai ser justamente o plano que finalmente resolve o problema da inflação no Brasil. O Itamar também tinha agenda ali com concordância com o consenso de Washington. Haverá uma reforma do Estado, há uma redução de gastos do governo, há privatização de empresas estatais, mas realmente a ideia dessa criação dessa moeda aqui combinada com essas medidas vai ser o grande sucesso. Ele nomeia o Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo formado pela USP, FHC, que era um discípulo, né, do Florestan Fernandes, um sociólogo bem de esquerda, mas o Fernando Henrique não vai ser dessa esquerda não, né? Ele está mais ali para o campo da direita liberal mesmo, o FHC. Ele é nomeado como ministro da Fazenda e junto com outros ali também economistas vão pensar um plano para estabilizar a economia e lançam o URV, Unidade Real de Valor. Antes do real existir, haverá o URV. Ela vai ser atrelada ao dólar. Então que eles vão colocar uma paridade. Um URV vale $1. Em julho de 1994, o URV vai ser transformado em real.
E aí haverá uma estabilidade, né, do dinheiro aqui, da nossa moeda nacional, do real. E aí a gente tem um benefício assim, sentido de maneira bem rápida, né, com a queda da inflação. Mas isso não significa que não vai gerar alguns problemas não, principalmente para a indústria nacional. Vai sim. Em 94, com as eleições, o FHC surfa nessa onda de ter sido um dos caras responsáveis pela criação do real. Não foi só ele, né? Até o Ciro Gomes participava também, mas ele vai aproveitar melhor, vai fazer uma chapa ali junto com o PFL, o partido que era o PDS, que antigamente era Arena, ou seja, era o partido da ditadura, né? PSDB e PFL. Só para você ter uma ideia aqui, como a social-democracia brasileira ela anda. E o principal adversário do FHC era o Lula, né, que já tinha sido candidato pelo PT em 89 e agora novamente. Por conta desse programa de sucesso na economia, a população vai votar em peso no FHC, ele vai ser eleito ali já no primeiro turno. FHC, um sociólogo na presidência. Aí o FHC escreveu várias obras aí, as obras falando sobre a dependência brasileira que o Brasil tinha em relação aos outros países aqui na América Latina, né, o capitalismo dependente. Só que quando ele vira presidente, ele fala assim: esqueçam tudo o que eu escrevi, eu não vou fazer nada do que eu escrevi, vou fazer outra coisa. E ele vai fazer isso, viu, gente? Ele vai para o outro caminho, ele não vai adotar uma agenda nacional desenvolvimentista, de choque com as potências, não. Vai ser um governo neoliberal, neoliberalismo no talo, né? O Collor já tinha começado com essa agenda, Itamar deu continuidade, e o FHC também. Onde a gente vê o neoliberalismo dele? Por exemplo, não haverá mais monopólio estatal da exploração do petróleo. A Petrobras se torna uma empresa de capital misto. Significa que a Petrobras, a maior parte das ações, 51%, é do Estado, o Estado que administra a Petrobras, porém, os outros são acionistas privados. Então, muitas vezes, a gente paga caro na gasolina, mas não é só por conta dos impostos, não é só porque vai levar para o bolso do Estado, não vai. Esse dinheiro vai parar no bolso de magnatas, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, que detêm as ações dessa empresa. Claro, são grandes acionistas. Você pode comprar também uma ação da Petrobras, mas você vai ganhar aí os trocos R$4 por mês. Agora, esses caras, eles compram milhões, bilhões, e aí, meu amigo, aí dá grana. Então, isso é um tipo de agenda de neoliberalismo. Ele elimina qualquer restrição de entrada de capital estrangeiro no Brasil. E isso, sabe o que vai rolar? Vai chegar um monte de quinquilharia, um monte de produto. É a época que os 1,99 ficam famosos no Brasil. Vai chegar um monte de coisa do Paraguai, da China, do Vietnã, sei lá, os Xing Ling, vai chegando de tudo. E isso, o consumidor gosta, vai comprando ali, mas a indústria nacional, vai pro beleléu, porque você elimina as taxas alfandegárias desse produto que vem de fora. Quem está produzindo aqui dentro o mesmo item não tem condições de concorrer, porque os custos de produção são mais elevados do que os que estão lá de fora. Reformas administrativas também são feitas e um projeto de privatização gigantesco. Verdadeiro leilão aqui de empresas do setor siderúrgico, elétrico, químico, petroquímico, fertilizantes, venda de portos, rodovias, ferrovias. Por exemplo, a Embraer é vendida, a Vale do Rio Doce é vendida, privatizada, a preço de banana, dizem alguns. A Vale do Rio Doce, por exemplo, em 3 anos depois dela ter sido privatizada, ela acumulou um lucro que daria para ser paga, comprar ela, ou seja, o lucro de 3 anos só desta empresa. Há muitas críticas sobre esse projeto de privatização que o FHC vai fazer. Uma da que deu certo foi da Telebrás, a privatização das empresas de telefonia. Essa vai dar certo, ou seja, vai se espalhar, a gente vai ter muitas empresas de telefonia e realmente vai haver aí uma democratização do acesso ao telefone, que era uma coisa muito difícil, muito complicada. Mas a agenda neoliberal entende, por exemplo, que o Estado não deve cuidar dessas funções. O Estado deveria cuidar apenas ali, no máximo, da saúde, da segurança e da educação.
o resto não tem que entrar. Então, por exemplo, o Estado não teria que ter portos, não teria que ter rodovias, privatiza tudo, não teria que ter ferrovias, não teria que ter usina petroquímica, indústria petroquímica, né, produção de fertilizantes, e isso deixaria nas mãos da iniciativa privada, porque supostamente a iniciativa privada seria mais competente do que o Estado para poder fazer isso. Mas eu sei, talvez vocês tentarem, por exemplo, cancelar hoje a sua conta lá na TIM, eles vão te enrolar durante uma semana para você conseguir cancelar. Então eu não sei se realmente essa eficiência é tão grande como dizem alguns aí. Mas é uma das defesas aqui da galera que vai defender o neoliberalismo. Enfim, o governo vai arrecadar 30 bilhões de dólares com todas essas vendas. Lembrando que a nossa dívida era 100 bilhões, né? Então assim, não deu nem pro cheiro, porque vai usando esse dinheiro para pagar só juros. Gente, é tão abusivo esse processo econômico de dominação dos países centrais sobre os países periféricos que é fora de lógica. País, vamos supor, um país central, um FMI da vida lá, que é um Fundo Monetário Internacional, que congrega dinheiro desses vários países, faz um empréstimo, sei lá, de 15 bilhões e coloca um juros exorbitante. Passa aí 2 anos, aqueles 15 bilhões foram transformados em 50 bilhões. Então você fica só jogando dinheiro para esses países por conta da dívida que você contraiu. Mas aí como é que você faz obras de infraestrutura? Como é que você faz projetos se você não tem grana? Perceba como é delicada a situação dos países pobres, né, dos países emergentes aqui. Então acaba que esse dinheiro que o FHC aqui arrecadou na venda dessas empresas foi todo usado basicamente para amortização de juros altos. Vamos aí para outros problemas, né? Problemas e controvérsias. Para manter o real equivalente ao dólar, houve um aumento das taxas de juros e atração de investimentos especulativos em dólares. Isso é especulativo, essa especulação pode ser volátil, né? O cara faz uma oferta, se a oferta não agradar, ele retira rapidamente o seu dinheiro. E aí a empresa pode vir a quebrar. Os juros altos vão resultar em recessão econômica e desemprego. E uma outra polêmica que envolve o FHC é que ele teria feito uma espécie de mensalinho pagado a parlamentares para votar uma emenda da Constituição que dava a possibilidade de reeleição para cargos executivos. Inclusive o presidente, e ele vai ser beneficiado com isso, será reeleito. Então aí o primeiro e o segundo mandato, que vai ser pela primeira vez aqui, nesse processo período democrático que haverá um segundo mandato, o FHC de 95 até 2002, né? Vai ser 2 mandatos, portanto. Nas eleições de 98, o Lula vai ser o principal adversário do Fernando Henrique Cardoso, e mesmo com a aliança das lideranças de esquerda, o Brizola era vice do Lula, mas o Brizola está bem velhinho nessa época, o FHC vai ser reeleito no segundo turno com 53% dos votos. O segundo governo FHC vai ser muito mais problemático, muito mais complicado do que o primeiro. A gente tem dívidas, a gente tem apagões e a gente tem algumas leis aí também importantes aqui dessa época. Ele vai tentar manter a estabilidade econômica, todo aquele custo que a gente já tinha. Comprar carne no Brasil nessa época vai se tornar uma coisa muito, muito complicada. Porque com a paridade do dólar, os caras vão vender essa carne para fora. A gente vai ter basicamente comprando frango, né? A gente vai importar frango aí, por exemplo, da China, de outros lugares, porque o acesso para o pobre mesmo vai ser carne de frango. Vai ser raro aqui. Não vai ter churrasco todo dia, não vai ter picanha todo dia aqui não. A manutenção das taxas de juros alta para sobrevalorizar o real vai fazer com que a dívida pública estourasse, ou seja, a gente vai ter uma dívida externa e agora também uma dívida pública, né? Que é a venda desses títulos públicos para poder amortizar juros da dívida externa. Apagão, falta de energia elétrica devido a uma escassez hídrica ocasionada pelo regime de chuvas, né, por uma seca muito intensa, e aí vai ter que adotar ali um racionamento em toda a população. Mas há também durante o governo aqui FHC a criação de algumas leis importantes, como por exemplo o Código de Trânsito Brasileiro, a venda de medicamentos genéricos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, aquela que fez a Dilma rodar, né, mas depois eles aboliram ela, né, depois do Temer, a quebra de patentes de remédios contra a AIDS, e o saldo que a gente tem é que essas medidas liberais vão resultar em uma queda inflacionária, porém desempregos vão aumentar e direitos sociais vão ser perdidos, já que o governo tende a tirar recursos da área social. Nas eleições de 2002,
O Lula deixa aquele lado mais do Velho Testamento lá, vai fazendo um discurso mais ali conciliador, conciliatório, escreve a chamada Carta aos Brasileiros e acaba sendo eleito no segundo turno com 51% dos votos. Governo Lula, retorno ao nacional desenvolvimentismo da era Vargas? Para alguns sim, para alguns seria um social desenvolvimentismo, para alguns seria um neodesenvolvimentismo. Essas terminologias aqui elas variam. Mas interessa saber que do ponto de vista econômico, em grande medida o Lula vai manter a política econômica de FHC. Ele vai manter uma estabilidade da moeda através de um equilíbrio fiscal e de controle de gastos públicos, ou seja, ele não vai querer gastar mais do que se tem. Ele vai tentar controlar tudo isso. E a gente está vendo agora no Lula 3, nesse terceiro governo do Lula, que é uma agenda parecida, talvez até mais restritiva agora, mais austera agora a gente está vendo. Essa ideia de aumento dos impostos é justamente para equilibrar o que se gasta e o que se arrecada, viu, gente? Do ministro Itachad. E para alguns ele vai retomar o nacional desenvolvimentismo característico da era Vargas. O FHC, o Collor, se não me engano, tinha falado que era o fim da era Vargas, Acabou a era Vargas, acabou, agora outra coisa, agora é neoliberalismo, nada de nacional desenvolvimentismo. Mas com o Lula, a gente pode entender que parte desse programa ele é bloqueado ou suspenso provisoriamente, porque privatizações vão ser suspensas, porém a gente também vai ter uma política de terceirização, ou seja, o Estado não vende a empresa, mas ele terceiriza, ele concede para a iniciativa privada um tempo ali de uso, enfim, daquela determinada empresa, que ela administra aquela empresa provisoriamente por um determinado tempo. E o reforço do papel do Estado também, então seria essa agenda de programas de políticas sociais, como por exemplo na área social aqui, o programa Bolsa Família, Bolsa Gás, Luz para Todos. A gente tem uma série de programas feitos. No início do seu governo, Lula vai estreitar relações comerciais com vários países da União Europeia, da África, da Ásia, da América Latina, enfim, de todo o globo, fazendo inúmeras viagens, até zoavam ele na época, que era o presidente que não saía do seu avião, ia para todo lugar. E olha só que interessante, gente, agora que eu estou vendo aqui no slide que eu lembrei, o vice do Lula em 2003 era um cara do PL, que hoje é o partido do Bolsonaro, olha que doideira, tá? Partido Liberal era o José de Alencar, esse cara era um empresário e ele vai ser eleito com o Lula. Só para vocês verem como o discurso do Lula realmente foi bastante conciliador, foi se adequando ali a essa agenda de expectativa dos grandes empresários no Brasil. E é por isso que vão dizer que os banqueiros vão lucrar muito durante o governo Lula, porque mesmo ele tendo feito programas políticas para os mais pobres, ele também vai agradar aos mais ricos, às elites aqui. Então, quando você tem, por exemplo, um reajuste de salário mínimo, onde que esse pessoal que vai receber esse salário mínimo aumentado vai gastar? Nas mercearias, nos supermercados, nas farmácias. Haverá circulação de dinheiro, portanto, na economia. E isso é benéfico aí para o mercado em geral, E o banco, obviamente, ganha com isso. Mas não é só assim também que ele ganha, não. Os juros altos, que vai ser mantido também, também haverá. Problemas do governo Lula. Um mensalão. 2 ou 3 anos depois do início do mandato do governo Lula, houve a denúncia de que haveria um mensalão. O que era um mensalão? Era o seguinte, pagar os parlamentares mensalmente para eles votarem em projetos do governo. Então não era assim, tá pegando dinheiro de corrupção para poder botar no bolso, comprar fazenda, comprar pedalinho, comprar apartamento no Guarujá, não. Era realmente um esquema de corrupção, mas ele tinha uma proposta política, vamos colocar assim. Então pagava-se os parlamentares para eles aprovassem projetos do governo. Por exemplo, Bolsa Família, a gente quer aprovar. Mas o Congresso é muito reacionário, não vai deixar passar. A gente paga esses caras, eles vão lá e votam. Então era assim mais ou menos que havia essa negociação. E isso é um presidencialismo de coalizão. É uma tentativa do presidente conseguir domar ali o legislativo ou acordar com o legislativo. Esse esquema de mensalão vai ser investigado, haverá uma investigação ampla sobre ele. E aí no fim de 2012 muitos dos caras ligados ao governo Lula serão presos, por exemplo,
O Antônio Palocci, que era o ministro da Casa Civil, José Dirceu, será preso. José Genuíno, uma figura histórica do PT, que era secretário executivo, se eu não me engano, também foi preso. E mesmo com a queda da popularidade, digamos assim, o governo vai se manter durante a crise política. Ele vai contar com o apoio principalmente das classes subalternas e da classe média mais baixa. A gente tem uma mudança, né, realmente no eleitorado do Lula, né? No primeiro mandato lá, a classe média ela vai votar mais nele, a classe média até a classe média alta, porque haveria uma mudança. Aqui no segundo governo, né, na segunda eleição, a gente tem que realmente os mais pobres é que vão votar no Lula por conta dos programas sociais que também foram feitos, enfim. Investimentos. Apesar dos juros altos, haverá investimentos inúmeros na educação, como, por exemplo, no projeto que é chamado de Reúne, um projeto de aumento das universidades públicas, dos cursos, dos institutos federais, por exemplo. Isso vem como um programa, como uma política aqui que era voltada para a educação. O governo também vai investir em energia e transporte, lembrando que a ministra das Minas e Energia era a Dilma e ela resolveu o problema do apagão, né, do que havia durante o governo FHC. Haverá um apoio às indústrias de exportação, por exemplo, o agronegócio, a agroindústria, né, vai receber ali um incentivo da agricultura. O Lula vai atuar muito mais favorecendo o agronegócio do que, por exemplo, o MST, né, movimentos populares. Vai ter um incentivo, sim, à agricultura familiar, mas é o agronegócio, esses caras que vão vender commodities, como, por exemplo, soja, é que vão ser os principais beneficiários desses investimentos que estão saindo aqui nessas áreas da agropecuária, beleza? E isso acarretará, né, todos esses projetos, todos esses programas e um aumento real do poder de compra dos trabalhadores. Diz que o governo Lula, o que ele fez? Ele promoveu, de fato, uma ascensão de classe no Brasil. Por exemplo, ascendendo as pessoas da classe D para a classe C, ou seja, a classe dos batalhadores para a classe média, nos linguajar, por exemplo, do Gessé Souza. Mas essa ascensão ela teria sido feita pelo consumo e não por uma mudança nas ideias, pelos valores. E aconteceria que essa classe média seria, sei lá, racionária. Alguns vão levantar essa bola. Por exemplo, a filósofa Marilena Chaui. E vão criticar o próprio governo Lula, né, com o passar do tempo. Haverá uma crise internacional em 2017-18, que é a estouro da bolha lá nos Estados Unidos, mas o Brasil vai sofrer isso muito pouco, devido às suas políticas, né, que contavam justamente com essas exportações para outros países. A gente não vai sentir tanto essa recessão econômica na época, vai sentir depois, lá no governo Dilma. Mas aqui o Brasil continua crescendo. O crescimento econômico vai em torno aí de 7% ao ano. E ao deixar o governo, o Lula, apesar de todos os problemas, de todas as críticas aí, dos escândalos de mensalão, né, de corrupção, ele vai contar com 87% da aprovação entre os brasileiros. É realmente uma aprovação assim, muito significativa mesmo, e por conta disso ele vai conseguir eleger uma sucessora que era uma completa não, mas praticamente uma pessoa desconhecida da política brasileira, não tinha nem assumido nenhum cargo político no sentido de deputado, parlamentar, prefeitura, nada. Ela tinha sido uma ministra, né, ministra de Estado do governo Lula, que é a Dilma. Então a gente vai para o governo Dilma. O governo Dilma, as eleições de 2010, o PT vai lançar a Dilma Rousseff, que era ministra agora da Casa Civil, era das Minas e Energia, depois vai virar da Casa Civil, com a prisão, por exemplo, do José Dirceu, e a eleição vai ser decidida no segundo turno. Dilma vai bater o Alckmin, que hoje, né, a política brasileira é uma loucura, hoje é vice do Lula, com 56% dos votos. Quem que era a Dilma? A Dilma, ela era uma militante, era uma estudante durante a ditadura militar que vai trabalhar na esquerda armada como informante, e a sua vitória ela é muito simbólica e ela vai rescaldar sobre os militares, né? Os militares não vão curtir essa mulher de jeito nenhum. Ela tinha sido presa, tinha sido torturada pela ditadura militar, e realmente ela ter sido eleita foi um avanço para a democracia brasileira, porque pela primeira vez no nosso país
a gente elegeu uma mulher que era integrante da luta armada, que vai sofrer tortura, ou seja, realmente parecia que a democracia estava engrenando, né, para uma pessoa dessa conseguir chegar na presidência, mas aí vem a realidade. A realidade é a série de problemas que o governo Dilma vai enfrentar. Muito por conta, talvez, do seu estilo de governo, que é completamente diferente do Lula, enquanto o Lula era um cara muito conciliador, né, se vai se integrar com o PL, com o Temer, com o PMDB, com tudo quanto é, vocês possam imaginar. Até o Bolsonaro fazia base de apoio do governo Lula no primeiro mandato dele. Dilma já era outra coisa, água e óleo, né? Ela já espirrava. Então ela vai, no começo do seu governo, por exemplo, devido a uma série de escândalos, né, de corrupção, ela vai demitir uma galera, ela vai fazer uma faxina nos ministérios. Porque o problema no Brasil é o seguinte: você ganha a presidência fazendo um monte de conchavos, um monte de acordos. E quando você vence a eleição, você tem que pagar essa dívida que você fez durante a campanha. Como é que você paga essa dívida? Colocando para ministro, colocando para secretariado, pessoas que realmente você sabe que não prestam, mas que te apoiaram na eleição, fizeram você ganhar. Dilma fez isso, como todos os outros presidentes fazem. E aí, o que vai acontecer é que esses caras vão começar a ser pegos em caso de corrupção e ela vai tentar fazer um limpa, né? Vai demitindo a galera, mas isso vai pegar muito mal. Dentro da classe política, ela vai ser vista como uma pessoa intransigente, né? Uma pessoa que não era conciliadora, que não sabia conversar, que não sabia dialogar, que não entendia de política, né? Também é uma crítica um pouco machista aqui sobre a Dilma. Enfim, o que vai rolar durante o governo Dilma em relação às realizações? A gente tem uma continuidade dos programas sociais, das políticas sociais desenvolvimentistas da época do governo Lula, como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que é o programa de construção de casas, né? O governo dá um subsídio, ele empresta, ele dá uma grana para as pessoas comprarem a casa, e as pessoas têm que inteirar esse dinheiro com o empréstimo do banco, e elas vão comprar a casa própria. Então, muita gente vai realizar o seu sonho de ter a sua casa própria pela primeira vez com esse programa Minha Casa Minha Vida. Algumas pessoas, né, criticam, falaram, né, Minha Casa Minha Dívida, porque você vai ficar pagando durante a vida inteira. Mas, às vezes, você vai ficar pagando um aluguel que nem eu durante a vida inteira. Então, não sei, eu acho que talvez é melhor você pagar durante a vida inteira e isso lá ficar, sei lá, para alguém da sua família, ou você vende depois, enfim. Pronatac, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, também é criado durante o governo Dilma. A gente tem o Ciências Sem Fronteira, né, que vai levar muitos pesquisadores, estudantes brasileiros para fora do Brasil para viver essa experiência, muito importante, mas que vai ser muito criticado, porque vai ter muita gente também usando isso aí para poder simplesmente fazer rolezinho na Europa. E em 2001, devido a todo esse crescimento que vinha aí desde o governo Lula, a gente tem o Brasil chegando à sexta maior economia, passando a Grã-Bretanha, se eu não me engano, aqui em 2001. Em 2014, a aprovação do Marco Civil da Internet. E o governo Dilma, não é só nacional desenvolvimentismo, vai leiloar os campos de petróleo do pré-sal. O pré-sal é uma camada ali oceânica, onde eles vão encontrar uma imensa quantidade de petróleo no litoral brasileiro, e esses campos de petróleo vão ser leiloados para iniciativa privada, ou seja, eles vão ser privatizados. Imagina o Vargas, aí você chama o governo Lula de nacional desenvolvimentista. O Vargas, ele levanta do caixão, ele retira o tiro que ele deu no peito e fala, não acredito que vocês estão chamando isso aqui de nacional desenvolvimentismo. É um tipo de desenvolvimentismo, sem dúvida, mas não chega assim a ser tão nacionalista da forma como pensava o Vargas. Como, por exemplo, a gente tem aí as construções das usinas hidrelétricas, né? A Dilma tinha aí o projeto do Brasil Grande, então tinha que gerar energia para poder tocar essas indústrias. E ela vai construir a usina de Belo Monte, que vai ser um desastre ambiental completo, vai ser muito criticada por isso, porque vai destruir povos ribeirinhos, indígenas que viviam na região, por conta dessa ideia de Brasil Grande, desse desenvolvimentismo, que é um projeto que muitos dizem que está ultrapassado, beleza? Em 2012, inaugurará a Comissão Nacional da Verdade para investigar crimes cometidos durante a ditadura e reabrir os arquivos secretos da ditadura. Isso vai gerar um bafafá, minha gente. A Comissão Nacional da Verdade, muito mal e porcamente, consegue terminar o seu serviço
com muita pressão dos militares, mas a ascensão do bolsonarismo, da extrema-direita no Brasil, a volta do fantasma, não do comunismo, mas dos militares, vem aqui a partir da Comissão Nacional da Verdade, né? Mas a Comissão Nacional da Verdade não tinha o projeto de punir os militares, era mais para compreender realmente, investigar esses crimes que tinham acontecido e dar umas respostas para os familiares que tiveram seus filhos, parentes, irmãos, pais desaparecidos, mortos, sequestrados e que até hoje a gente não tem notícias. A popularidade da Dilma já era abalada, né? Já não era grandes coisas, mas quando a gente tem os protestos em 2013, eles começam, né, na extrema-direita, mas esses protestos vão ser generalizados. População, todo o setor, os setores populares também vão protestar contra o governo, mas não é só com o governo Dilma, é contra um monte de coisas, né, vão aparecer. Aí tem uns que vão dizer, não, é porque o povo se acostumou com o que era bom. Já teve muitas coisas boas ali no governo Lula, já teve aqui no governo Dilma, mas agora está querendo mais do que pão. Está querendo pensar em algo além, né? E por isso estão protestando, ou seja, estão reclamando de barriga cheia, muitos vão dizer. Eu não acho isso, eu acho que a agenda econômica da Dilma, ela não foi interessante, realmente vai ter ali a volta da inflação, a gente tem uma perda do poder de compra, de consumo, então por exemplo, baixo crescimento do PIB aqui na época, né? E a gente tem realmente um problema no Brasil, que é essa centralização do poder, né, em relação às decisões centrais, não passam pelo povo, né? É sempre aí quem está na cúpula que decide. Como, por exemplo, a Copa do Mundo de 2014, que vai ter aquela frase lá do Ronaldo Fenômeno, que ele fala assim, você não vai fazer uma Copa do Mundo com hospitais. Porque a galera falou, não, a gente tá precisando fazer um monte de coisa aqui, cara. Precisando de escola, está precisando de hospital, está precisando de rodovia, vai fazer Copa do Mundo, um país que está precisando de tudo isso, vai gastar rios de dinheiro com essa FIFA que é corrupta pra porra. Aí o Ronaldo Fenômeno vai falar assim, mas com hospital você não faz Copa do Mundo, você tem que fazer estádio mesmo, né? O Brasil tinha muitos estádios também para poder fazer. Então vai ter uma crítica sobre esses grandes eventos aqui, o Pan-Americano, a Copa do Mundo, né? O movimento não vai ter Copa. Tudo isso é uma série de críticas a respeito do estado do governo Brasil no geral, não só do governo Dilma, como por exemplo lá em São Paulo a gente tem em 2013 a revolta pelos 20 centavos, né, no aumento do preço do transporte lá, que vai estourar aquilo, vai ser um movimento pela luta do transporte no Brasil inteiro, Goiânia também tem. Então aqui realmente a situação fica crítica para o governo Dilma. E o governo Dilma poderia ter aproveitado dessas manifestações para encampar parte dessas reivindicações populares, mas não quis fazer. Esse talvez tenha sido o principal erro do PT, de tentar aprofundar a democracia no Brasil na época que dava para fazer isso. Não tentaram fazer, tentaram se agarrar com os partidos do Centrão, tentaram se agarrar com o Congresso, acharam que ia ser suficiente colocar pessoas no STF que iam defendê-los daqueles que queriam tirá-los do poder a qualquer custo, e isso não foi suficiente. Reeleição do governo Dilma, apesar de tudo isso aí, houve a reeleição do governo Dilma acirradíssimo contra o Aécio Neves. Então, haverá a reeleição, 51% dos votos no segundo turno sobre o candidato do PSDB, e aí vai começar todo um movimento bastante complicado, porque o Aécio não reconhece a derrota. Esse é o primeiro ponto aí, ele não aceita a derrota, tem tudo a ver aqui com as crises que estão acontecendo na época, com todo o desgaste do governo Dilma, mas isso vai virar um problema muito grave aí para frente. Então, os gastos públicos, eles acabam aumentando, a Dilma resolve voltar para uma adoção de política recessiva, trazendo Joaquim Levy, um ministro da economia ortodoxo, né, neoliberal, fazendo cortes drásticos e produzindo uma recessão econômica. E isso faz com que ela abaixe a popularidade, tanto ela como o do PT. Começam outros escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras, envolvendo a Odebrecht, que respingam também sobre Dilma, embora pesquisaram, investigaram e não encontraram nada que realmente essa mulher
tinha feito assim para dizer que era um crime, que ela tinha que ser impeachmentada. O impeachment dela tem muito mais a ver com um processo parlamentar de retirar de uma governante que era indesejada pelos políticos. Nem acho que tem a ver com os problemas econômicos dela, não foi por conta disso. Eles inventaram, enquadraram ela na lei de responsabilidade fiscal, que era chamadas pedaladas fiscais. Ela pegava dinheiro, ela retardava o pagamento das dívidas, pegava a arrecadação, em vez de pagar as dívidas, ela segurava esse dinheiro para esse dinheiro render e depois ela pagar futuramente. Então eles inventaram que isso não podia fazer, embora muitos estejam fazendo agora, nesse momento. O Lula, o Bolsonaro, o Temer fizeram, porque depois aí eles deixaram acontecer, que realmente era só para poder arrumar alguma justificativa para que ela fosse retirada. Mas aí a gente tem todo o movimento aí da Fiesp, da Ciesp, desse grupo de empresários, dessas centrais, desses sindicatos patronais realmente, para pressionar, para tirar a Dilma. Então a gente tem o surgimento do movimento Vai Pra Rua, tem o surgimento do movimento do MBL, tudo isso vai favorecer ali para que a Dilma sofresse um impeachment, naquele processo de impeachment que foi desastroso, transmitido em toda a televisão brasileira. Vocês podem assistir os caras falando em nome da família, que não sei o quê. Aí 2 meses depois descobre que o cara tinha não sei quantas amantes, enfim, aquele show de horrores que a gente viu no Congresso Nacional. O Michel Temer fazendo um papel realmente muito complicado, de um crápula ali como vice da Dilma, puxando o tapete da Dilma. Não dava para confiar no cara do PMDB, escrevendo as suas cartinhas ali, e a Dilma vai ter aquela frase, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Ela falou isso durante a campanha eleitoral, pelo show de horrores que teve. Vai todo mundo perder. E todo mundo acabou perdendo. Muitos vão interpretar esse movimento contra a Dilma como um golpe contra a democracia. Se foi um golpe, ela foi um golpe muito bem organizado por vários setores políticos, e para alguns até mesmo o Lula teria participado desse golpe, Teoria conspiratórias, mas ele teria também participado, ou seja, com o Congresso, com tudo, vamos tirar essa mulher aí, porque ela não dá, beleza? E assim termina então o governo Dilma, e aí começa o governo Temer, mas a gente vai encerrar por aqui, beleza? Valeu, galera. Espero aí que a aula tenha ficado clara para todos vocês. Nós estouramos apenas em 6 minutos o nosso tempo. Valeu e até a próxima. Tamo junto.